Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Mulheres em Pauta, exibido aqui na TV Câmara de Mogi das Cruzes. Nesse espaço nós trazemos assuntos que abordam o universo feminino e impactam o dia a dia das mulheres da nossa cidade. Hoje nós vamos falar sobre a situação das ADIs, as Auxiliares de Desenvolvimento Infantil, frente à Lei número 15.326, sancionada em janeiro desse ano pelo presidente da República. E para falar sobre isso, nós estamos hoje com a vereadora Inês Paz. Bem-vinda, vereadora. Olá, é um prazer estar aqui novamente, né, nesse ano de 2026, aí a nossa participação neste ano pela primeira vez. Cumprimentar aí a Dani, a nova jornalista que está fazendo o programa, a Cláudia e a Sueli, que são como diz, as protagonistas desse tema, porque é muito importante a gente entender o que está acontecendo e qual é o papel aí da nossa administração. Então, acompanhe. Sim, vereadora, nós estamos aqui, como a vereadora também já nos antecipou, com a Cláudia Maria, que é pedagoga, também já atua aqui na cidade de Mogi das Cruzes como ADI. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada. E também a Sueli Martins, formada em psicologia, pedagoga e também líder do movimento Somos Todas Professoras. Bem-vinda, Sueli, bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Eu vou começar, Cláudia, com você, para a gente explicar de uma forma mais prática para quem nos assiste como é o trabalho das ADIs no dia a dia, em sala de aula com as crianças. É um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Vai fazer 15 anos que eu atuo como ADI pelo município de Mogi das Cruzes. Como é o nosso trabalho em sala de aula? Há algum tempo já foi alterado, né, desde 96, que a creche ela não é mais assistencialista, ela é educacional. Então, quando a gente cuida, a gente brinca, a gente está ensinando a criança. Então, é muito importante frisar isso em todo momento. O cuidar, ele não está no simples ato do cuidar. Quando eu estou dando comida para a criança, um alimento, ali eu estou ensinando a criança o que ela está comendo, como ela vai comer. Eu gosto muito de atuar com os bebês de 0 a 3 anos. É a fase assim mais gostosa, onde você tem um contato direto com esse desenvolvimento. Ele é muito mais acelerado, né? Porque um dia a criança ela não senta, no outro dia ela já está sentando. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento, muito diferente do que estão pregando por aí, né? Que diz, não, vocês só estão cuidando, vocês só estão olhando. A gente não é um complemento assistencialista, nós somos educadoras. Sim, educadoras. E você puxou o ponto do que como o trabalho mudou ao longo dos anos, ao longo dos últimos tempos. Eu quero perguntar um pouquinho para a Sueli, que já tem pelo menos 30 anos nessa carreira da educação, né, Sueli? Como o trabalho de vocês mudou com o passar dos anos? Então, como ADI, eu estou na educação realmente há 30 anos, como ADI 23 anos na Prefeitura de Mogi. E assim, quando eu cheguei, era babá, né? Aquele cuidar. E eu me deparei com uma presença totalmente docente, pedagógica, mesma que eu praticava em escolas particulares, né, aqui de Mogi. E eu peguei, aqui é para cuidar, porque a gente estava saindo do modo assistencialista na época que eu entrei, entrando já para a área da educação, né. O cuidar ou é educar? Porque tem todo um planejamento pedagógico, docente, que nós, na época, nós que elaboramos, hoje seria a educação que manda para a gente pronto, né? Mas na época todos nós que fazíamos um currículo para trabalhar com a criança. Não, agora o novo modelo é assim, é o educar a criança para o desenvolvimento no futuro cidadão. A gente já entra todo no aspecto da LDB. Aí foi quando as meninas, era um trabalho totalmente de mulheres, não tinha homens na nossa... Os homens eles foram entrando agora, né, dentro das creches.
era um trabalho totalmente praticado por mulheres e não tem, até hoje, né, não tem professor na primeira infância, né? Temos os alunos, e aí assim, quem que pratica a docência, já que não tem o professor? Somos nós. Nós é que educamos, nós que ensinamos. E até então, a gente vê que a criança melhor desenvolvida são aquelas crianças que participam de creches, né? Elas já saem com uma habilidade para os primeiros anos e elas já saem praticamente autônomas, né? Que é aquela criança, tipo, eu sei fazer sozinha, eu sei cuidar das minhas coisas, eu sei já ler, já sei escrever. E já vai para o primeiro ano assim. Criança praticamente já tem uma formação completa na creche. Sim. Sueli, e a lei, né, a lei número 15.326, sancionada em janeiro do ano passado, ela vem para trazer esse reconhecimento aos profissionais dessa educação infantil, da primeira infância, né, as crianças pequenininhas, as crianças menores. E aí eu quero já trazer essa questão para você, vereadora. Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem nos assiste de uma forma mais prática o que muda com essa sanção da lei. Muda muita coisa, muda inclusive a questão educacional na nossa cidade, porque até relembrar aqui que essa alteração, né, da creche, né, das crianças de 0 a 3 anos, como é colocado aqui esse período, ela vem essa mudança desde 1988. E eu faço questão, como educadora que sou, de fazer que eu fiz parte, que a Constituição de 1988 fez essa mudança, que a educação ela tem que ser integral e ela tem que deixar de ser uma questão assistencialista para ser um processo educacional. Então, nesse sentido, aí depois vem a LDB, e a LDB, que foi aprovada em 96, que faz essa mudança, e Mogi das Cruzes faz essa mudança. Mas Mogi das Cruzes é uma cidade que demora muito para colocar as leis em prática, demora demais. E eu tenho a lembrança da instituição do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que aqui em Mogi das Cruzes foi um parto com muita dor para colocar esse conselho em prática. Então, como a gente viu, com a mudança da LDB, muitos municípios, eles colocam, já conseguem organizar com seus municípios para fazer várias mudanças pedagógicas, várias mudanças estruturais. Então, agora a lei, né, que foi aprovada em 2026, ela traz claro, ela faz mudança em 2 artigos, uma na lei do piso e a outra na LDB. Então, qual é a mudança que ela traz? Que primeiro, as ADIs, as auxiliares de desenvolvimento infantil, elas têm que estar recebendo o piso nacional de salário, que não é só para professor. Então, começa com ela o piso. O piso que está por volta aí de 5.170, ele é para a jornada de 40 horas. Também as ADIs têm que fazer parte do Estatuto do Magistério, da carreira do magistério. Então, elas têm direito à aposentadoria especial. Então, é toda uma mudança na vida funcional dessas funcionárias, mas também uma mudança pedagógica, tá? E aqui a cidade de Mogi das Cruzes já poderia estar fazendo isso, porque tanto a Sueli como a Cláudia, elas se movimentaram nesse movimento nacional Somos Todas Professoras, para, de fato, a cidade de Mogi das Cruzes se inteirar nesse debate. Então, na gestão passada, fizemos muitas audiências, lideradas por ela, na Câmara Municipal, mas a Secretaria de Educação nunca se envolveu como deveria se envolver. Esse ano, a gente está fazendo essa movimentação e o que agora a nova secretária diz, que está fazendo um plano de reenquadramento. Nós queremos entender se esse plano de reenquadramento está dentro da lei que foi aprovada agora em janeiro de 2026. Sim, vereadora. E falando agora do movimento Somos Todas Professoras, Sueli, eu gostaria que você contasse para a gente como que é esse trabalho de vocês e também como que é a questão das ADIs dentro do movimento. Então, aqui em Mogi, eu praticamente iniciei, quando eu iniciei em Mogi mesmo, em 2002, nós já tínhamos essa ideia de que o nosso trabalho era totalmente pedagógico, né? Não era só o cuidar, tinha o educar, e nós queríamos uma valorização, um reconhecimento
dessa postura, né, diante da Secretaria da Educação, que sempre tem esse olhar assistencialista, nunca vê com um olhar educacional, mas a cobrança é educacional, né, sobre a sua atividade dentro das creches, né, dentro de sala de aula. Aí a gente tinha, até a lei sancionada pelo presidente, nós tínhamos um argumento, né? Nós fazemos trabalho docente, nós temos uma exigência pedagógica, está dentro do nosso edital das concursadas, é uma exigência federal que tenha professores, são salas de aulas e os bebês são alunos, né? Aí, nessa ida e vindas, até que um movimento Somos Todas Professoras foi organizado por uma ADI também, acho que lá do litoral, e ela foi pegando pessoas que faziam parte de movimentos em suas cidades em 2022, foi 2020, que foi bem na época da pandemia, né? Que ela foi chamando todo mundo online, onde em São Paulo, as cidades foram se juntando e vendo que nós tínhamos o mesmo propósito, os mesmos problemas dentro da educação. E que todos nós fazíamos esse trabalho docente, só que nós não somos reconhecidas como docentes, de fato, dentro de uma escola. Aí, em 2020 a 2021, a Luciene Cavalcante, que é a deputada federal, o Carlos Gianazzi, que é deputado estadual, eles foram se inteirando dentro do grupo Somos Todas Professoras, que era um movimento estadual. Hoje é um movimento nacional, que o problema não estava só centralizado em São Paulo, estava centralizado no Brasil todo. Então foram pegando líderes de movimentos de outras cidades pelo país e surgiu esse movimento nacional. Com essa força, a Luciene Cavalcante, ela fez um projeto de lei, que surgiu essa lei 15.326, para estruturar, para colocar de fato quem já trabalha como professora com crianças da primeiríssima infância, que é de 0 a 3 anos, dentro de creche, que elas fossem reconhecidas como professoras. E aí a nossa luta agora, já fomos reconhecidas nacionalmente como professoras, então a nossa luta agora é fazer com que a educação aqui em Mogi reconheça a gente. Já tem uma lei, já somos de fato professores, nós somos atuantes como professores. Toda vez que nos encontramos, a gente tem que explicar para os líderes dessa cidade como que é o nosso trabalho dentro da creche, que é um trabalho totalmente docente, e só estamos esperando que a prefeita faça a lei funcionar aqui dentro de Mogi. Sim. E Cláudia, agora eu quero saber de você. Você acredita que com a lei 15.326, vai mudar para você esse sentimento de pertencimento, de realmente ser professora, fazer parte dessa carreira do magistério? Com certeza. Aí a questão do pertencer, nós já pertencemos, nós já somos professoras, sim, né? Só falta essa valorização, esse reconhecimento. Porque se você for perguntar para qualquer pai qual é a diferença entre uma ADI e a professora ali de dentro da creche, porque os maiores de 5 anos, né, crianças de 4, 5 anos, tem aquele professor durante um período de 4 horas. Eles não vão saber. Até mesmo procurar, eles procuram a ADI para qualquer tipo de informação, para saber como o filho ficou, para saber o desenvolvimento do filho. Porque se você contar quantos pais que só deixam as crianças lá, seus filhos na creche e tudo bem, vida que segue, se for contar uma mão, você é o suficiente. Os demais, eles estão preocupados, sim. Meu filho tá fazendo certo na idade certa, o que você está achando? Então, eles nos questionam. Então, independente se vem um plano de aula, porque nós recebemos um plano de aula do departamento pedagógico, que é importante, nós recebemos esse plano de aula, independente desse plano de aula, se vem do DPED ou não, quem está executando somos nós. Então, quem sabe avaliar a criança somos nós. Então,
o sentimento de ser professor todos já estão entendendo, porque no início, né, isso era difícil, tinha algumas pessoas, ADIs mesmo, que falavam assim, mas nós não somos professoras. Não, a gente não é professora na nomenclatura, nós somos professoras na execução, no dia a dia, nós somos. Até teve uma atitude de uma mãe esses dias, que é importante salientar, que ela pegou e falou assim que o filho dela não usa meia, gosta de andar descalço e tal. Uma das nossas ADIs lá da creche pegou e ensinou, foi essa a palavra da mãe, vocês ensinaram meu filho a usar meia e tênis. E realmente foi um ensinamento, porque foi todo explicado a importância de estar usando o sapato num ambiente que o piso é frio, que pode ter alguma coisinha que vai machucar o pé. Isso é ensinar. E a mãe reconheceu, e ela mesmo falou, vocês ensinaram o meu filho a usar meia, porque eu não consegui essa prática, né? Ou seja, a mãe, ela manda, ela direciona, ela coloca, né? E a gente ensina. E é o primeiro contato da criança com a creche, com o universo escolar, né, assim. E eu queria também trazer uma outra questão, vou até perguntar para você, ou para você, se eu olhar para você, Cláudia, se vocês acreditam que com essa lei, ela pode estimular mais a formação continuada e a permanência dos profissionais nessa educação infantil, agora que vocês serão oficialmente reconhecidas na carreira do magistério? Continua assim, nós já trabalhamos como docentes, só falta o reconhecimento da Secretaria de Educação e da prefeita, né, da prefeitura. A gente vai continuar numa formação dentro da educação infantil, eu espero, né, que a gente continue nessa formação da educação infantil. O que muda? O que muda é o reconhecimento em si, porque o trabalho, os estudos são os mesmos que a gente vem praticando há anos. Então, falta esse reconhecimento, falta essa... Vamos tirar o egocentrismo da educação, aqui é o professor, aqui vocês são ADIs e os dois não é a mesma coisa. Somos sim, porque na ausência do professor, quem substitui é a ADI na sala. E ela vai fazer as mesmas práticas que o professor faz. Só alguma coisa que é fora da creche que o professor tem o seu direito e nós não, né? Então, quando houver o reconhecimento, todo mundo vai trabalhar igual em conjunto, e até dentro da educação, os professores são poucos que reconhecem o nosso trabalho docente, mas a maioria reconhece. Então, eles pegam e falam que a luta é justa, que nós praticamos os mesmos trabalhos. Ou seja, se eu precisar sair de licença, quando eles voltam, eles já encontram uma sala evoluída, e nem sempre tem um professor para substituir. É o ADI que faz essa prática docente. Sim. Vou trazer agora para você, vereadora. Ainda é necessário que a lei federal que ela seja sancionada, paga aqui para a cidade. Eu quero saber o que falta ainda em Mogi para que esse reconhecimento das ADIs seja devido. Falta uma vontade política, tá? Porque já foi demonstrado, já tem exemplos de cidades, então está faltando essa vontade política. E, né, nesse aspecto, a gente teve, por exemplo, pegar na questão do processo educacional. Nós, logo que foi aprovada a Constituição de 88, eu, enquanto sindicalista da UPUESP, a gente fez um congresso para unificar os trabalhadores da educação, porque o processo educacional é como um todo, cada um tem uma função. Então, todos os funcionários que trabalham dentro da educação faz parte de um processo. Então, aqui em Mogi das Cruzes, nunca tem esse olhar, né? Nunca tem esse olhar. E não é essa administração, já vem aí de muitas outras. Então, está faltando essa vontade política, e nós ficamos sabendo que a gente participou de uma audiência organizada lá, né, pela deputada Aleciene, o Carlos Gianazzi, deputado estadual, e o vereador Celso Gianazzi de São Paulo, que é preciso ter uma lei para regulamentar essa lei federal. Nós vamos apresentar na semana que vem uma proposta de minuta construída pelo movimento,
para que a prefeita ela aplique de imediato já, que faça, né, essa lei para que as nossas, né, funcionárias, os agentes de desenvolvimento infantil, tenham reconhecimento que está atrasado. Tá? E vou mais além também, que tem um projeto de lei federal que eu vou estudar, que reconhece as ADEs, que são os auxiliares de desenvolvimento escolar, que são as merendeiras, como também integrantes aí do magistério. Então, eu acho que Mogi das Cruzes precisa sempre estar à frente, porque é um município que diz, né, que está à frente de tudo, que tem, né, uma educação de qualidade, e isto é investir na educação de qualidade para você, mãe, para que tenha o teu filho aqui nas creches de Mogi. E nós precisamos mais ver também a questão das subvencionadas, porque não dá para ter um tratamento desigual. Então, é um estudo que a gente ainda vai fazer sobre isso. Estudar e o que as ADIs e todos os profissionais da área da educação precisam para continuar o trabalho. Eu quero falar com vocês também. O que vocês acreditam que ainda precisa mudar na prática para melhorar o trabalho de vocês? Acho que vou jogar para você, Cláudia. Na prática, nós estamos melhorar a questão do horário, porque às 40 horas está direto com as crianças, 40 horas semanais. Nós não temos, entrando no quadro do magistério, nós vamos ter o tempo para planejar as atividades, porque nós recebemos o plano, mas o material nós não recebemos. Então, a gente precisa montar esse material. Então, a questão, esse período é super importante, porque muitas colegas estão doentes por conta do exercício da função, de estar ali todo momento. No meio do ano nós não temos o recesso escolar, então isso na prática vai ser bem diferente, porque nós precisamos também dessa pausa, não apenas nós, as crianças. Os pais do município, eles já reconhecem essa pausa. Sim. E Sueli, tem mais algum ponto que você queira destacar que precisa ser melhorado no trabalho das ADIs? Eu acho que precisa ser melhorado, assim, mas é lá na Secretaria da Educação também, complementando o que a Cláudia acabou de dizer. Secretaria da Educação tem um olhar para dentro das creches, que nem a Cláudia falou que nós adoecemos mesmo por falta dessa pausa. Não é só nós, as crianças também adoecem muito, porque elas também batem ponto, né? 7 horas tem que estar lá, 5 horas tem que estar saindo. Então, as crianças também precisam dessa pausa. E tem que vir um olhar mais humanizado da educação do que um olhar funcional. Tá? Que a creche são feitas de seres humaninhos e seres humanos trabalhando lá dentro. Então, o que falta é isso, é um olhar mais específico da Secretaria da Educação. E para a gente, já estamos caminhando para o encerramento do nosso programa, e eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho se vocês têm alguma mensagem para os profissionais que estão aí atuando com essa criançada no dia a dia. Eu vou falar. Nós somos professoras, nós temos o direito do reconhecimento, da valorização da profissão. E continuem firme aí, não desistam, porque tá próximo. E você, Sueli, qual mensagem você deixa? Eu peço para as ADIs se unirem mais, quando a gente chamar para as campanhas, chamar para as reuniões, estarem comparecendo, porque a nossa força, a nossa união, com a ajuda da Inês, nós vamos conseguir chegar lá. Está próximo, que nem a Cláudia falou, está pertinho, a gente está lá, só falta uma vontade política mesmo para a gente estar ingressando essa lei aqui no município, e que nós seguimos de mãos dadas, unidas, para a gente atingir o nosso objetivo. E você, Inês, qual recado você deixa? Aí eu vou jogar para você tanto para os profissionais, mas também como para as autoridades também, e para os pais e mães. Eu digo o seguinte, eu quero parabenizar aí as ADIs, né, que a Sueli que está aqui representando, mas a Cláudia, mas todas que tiveram no movimento desde o seu início. Porque o que é preciso, gente, é a gente garantir a defesa dos nossos direitos. Então,
tudo que se tem de bom, de melhoria, não foi nunca, para os trabalhadores e trabalhadoras, nunca foi dado nada de graça. Foi fruto de uma luta. Então, esse movimento Somos Todas Professora é fruto de uma luta de quem iniciou e agora precisa que todo mundo se junte para isso. E a comunidade escolar, dizer aí para os pais que deixam seus filhos pequenininhos ali na creche, a responsabilidade dessas profissionais, dos nossos educadores. Então, é preciso ter esse reconhecimento da valorização. E para as autoridades, olha, vamos sentar e construir junto essa passagem para fazer. Então, nós vamos apresentar a nossa minuta, aproveite, dizer, vamos construir junto para que essa mudança aqui na cidade de Mogi das Cruzes seja a mais rápida possível, porque nós estamos atrasados. Tem muitos municípios que já fizeram esse processo. Vamos fazer isso juntos. Eu quero agora agradecer a presença de todas vocês, de você, Inês, da Cláudia, da Sueli, que estiveram aqui com a gente, parabenizar pelo trabalho de vocês. A gente sabe o quanto que é difícil esse dia a dia, tá com a criançada, tá ali acompanhando, ensinando. Eu espero que agora que esse reconhecimento aconteça de uma forma efetiva e que vocês, toda a classe como um todo da educação, seja valorizada da maneira que vocês mereçam. Eu quero agradecer você que nos acompanhou, que assistiu essa edição do Mulheres em Pauta. Você pode rever esse programa e toda a programação da TV Câmara através do nosso canal do YouTube, das redes sociais e também pelo site da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. O Mulheres em Pauta fica por aqui. Até mais!